Fala, povo! Chegou nossa hora, nosso dia Impacto, diretamente dos estúdios da Cristo Vive São Paulo para você. Mais um programa saindo do forno e já pega a sua espada, a sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos conferir muita coisa espiritual com coisa espiritual. Nós estamos no meio de uma breve série, hoje é o segundo programa que nós vamos entender a diferença dos dois pactos. Que pactos? Lei e graça. Isso traz nexo para a sua vida, viu? Nós temos falado isso. E quem não entende a diferença vive num pacto, fazendo coisas do outro, não entende, faz uma mistura, pega judaísmo, mistura com cristianismo, põe no liquidificador e vive tudo junto, tudo misturado. Paulo fala que isso é adultério espiritual. Você não pode agradar a dois senhores, não pode servir a dois senhores. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. E como eu disse, nós estamos no segundo programa, então se você não viu, como é que eu faço para rever? Você sabe que o Impacto ele é passado no YouTube. Nosso YouTube é o Cristo Vive SP. Se você está nele, eu já recomendo que você curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. E lá no YouTube você pode encontrar playlist Programa Impacto. Todos os impactos, desde o primeiro, está lá armazenado de forma cronológica. Então você pode ouvir, rever, assistir, mandar para outras pessoas. Inclusive já encaminha esse aqui para alguém, já clica aí na setinha de compartilhar, envia para outras pessoas. Também estamos na TV Milagro Brasil, essa porta que o Senhor abriu para a gente alimentar o espírito do povo de Deus. E também você pode ouvir nas plataformas agregadoras de podcast o Impacto em áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, seja qual for a sua plataforma de podcast, nós estamos lá, é só procurar Programa Impacto. Como eu falei, estamos na segunda parte. O que nós vimos, só para a gente pegar o gancho? O que nós vimos no último programa? Primeiro ponto que nós estudamos foi a lei, o velho pacto era para a carne. Segundo ponto que nós estudamos era a graça, o novo pacto é para o espírito. Primeiro ponto de hoje, vamos lá. No novo pacto as leis são escritas no coração e Cristo em vós, a esperança da glória. A gente já vai começar lendo 2 Coríntios 3, 2 e 3, que Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, nós não precisamos ter um cabelo até o chão, nós não precisamos ter roupas diferenciadas, nós não precisamos ter nada da carne. O primeiro ponto do programa passado era justamente isso. A lei era para a carne. Agora nós estamos na graça, a graça é para o Espírito. Então a gente não precisa ter cabelo longo para que as pessoas vejam Jesus nas nossas vidas. Tudo isso é obra da carne. Tudo isso é legalismo. Então a gente tem que entender o que a palavra de Deus diz. Nós somos cartas escritas. Olha lá, vós sois cartas escritas em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso mistério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como era a lei mosaica. Lá a lei era escrita em tábuas com tintas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então nós não precisamos ficar olhando os estatutos da lei. Nós não precisamos ficar olhando as coisas, por quê? Porque Deus, Ele está em nosso coração e agora nós estamos debaixo de uma outra dispensação, debaixo da graça. E agora não tem mais algo escrito com tintas, em tábuas, como foi a lei mosaica. Agora isso está impresso aonde? Nos nossos corações. Então nós não precisamos ficar olhando em estatutos. Pode isso, não pode naquilo, pode... Não, porque agora nós temos isso nos nossos corações. Romanos 2,14, Paulo fala assim: quando, pois, os gentios... Olha só, você é gentil. Quem é gentil? Quem não é israelita, quem não tem sangue israelita na veia. Então, quando, pois, os gentios... Olha só o que está escrito, que não tem lei. Então, os gentios não têm a lei, porque a lei era para os israelitas. Então, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, veja, que é o que nós vemos hoje. As igrejas não têm lei, então fica inventando. Pega uma lei mosaica e acrescenta mais um monte de ensino de homem e inventa. Numa igreja é isso, na outra igreja é aquilo, na outra igreja é aquilo. Leis que eles mesmos inventam. Por quê? Porque o cristão não tem lei, não precisa de lei. Mas tem um povo aí que, porque não tem lei, é gentil, está inventando um monte de lei. Eles inventam a sua própria lei, como nós vimos aqui, ó. Então isso aqui é muito forte. Você tem que entender o que era lei, legalismo, velho pacto, o que é graça, nova aliança, o que o justo vive, por fé. Ezequiel 36, 26 e 27 fala assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha só o que o profeta estava já anunciando lá atrás. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Isso é Deus falando. E farei
com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então você vê que Deus tira um coração de pedra, um coração legalista e coloca um coração de carne e fala que nesse coração nosso estará o quê? Pelo Espírito nós vamos andar nos estatutos, guardar os juízos do Senhor, vamos observar os juízos aonde? Na graça, no coração que Ele nos colocou. Então nós não precisamos dos 613 mandamentos. Por quê? Porque agora tudo que Deus tem como verdade, como bússola, como princípio está no nosso coração. Nós acabamos de ler, isso aqui estava apontando para a graça. Então, segundo ponto de hoje, vamos lá. A lei foi um mistério de morte. A lei foi isso, um ministério de morte. A graça é um ministério de vida. Olha só, a lei morte, graça vida. Estamos vendo a diferença dos dois pactos. Segundo aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 3, verso 6, ele fala: o qual nos habilitou. Você sabe o que é ser habilitado? Você dirige? Você deve ser habilitado para isso, para ter carta, para dirigir. Sim? Então diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Que letra é essa? A lei mosaica. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você foi habilitado. Nós fomos habilitados para sermos ministros do novo pacto. Quer dizer que nós temos a nossa, entre aspas, carta de motorista. Fomos habilitados, segundo o Espírito, para nós pregarmos, anunciarmos o Evangelho. Não pela letra, não pela lei mosaica, porque a letra mata. Por que a letra mata? Porque era um pacto de condenação e morte. Era o que vigorava. Agora nós somos ministros de uma nova aliança, para anunciar essas verdades bíblicas. Segundo aos Coríntios 3, 7, 9 e 10, fala assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está se referindo à lei mosaica, ministério da morte, gravado em pedras. Moisés recebeu isso nas pedras, gravado nas pedras. Se revestiu de glória, olá, teve a sua glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então teve glória a lei. E assim como eles não podiam olhar para a face de Moisés e a glória ia desvanecendo, foi terminando, olha só o que diz no verso 9. Porque se o ministério da condenação, que é a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então se a lei teve a sua glória, ok, palmas para ela. Era como o rosto de Moisés desvanecendo a glória, foi terminando. Se isso teve glória, muito mais agora o ministério da justiça, que é a graça de Deus, verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora, o que no passado foi glorificado, neste respeito já não resplandece, não tem mais nenhum valor, não resplandece diante da atual. Então por que eu vou olhar para uma coisa que outrora resplandeceu, mas que não tem mais função nenhuma diante da atual sobreexcelente glória? O que é a sobreexcelente glória que é atual? É a graça de Deus. Então, se a lei teve glória, quanto mais o ministério atual, quanto mais a graça tem muito mais glória do que a lei. O que você vai querer fazer em algo que caducou, em algo que agora já desvaneceu? Teve sua glória? Teve, ok, mas acabou. A Bíblia fala que caducou. O que a gente vai fazer com esse pacto? Nada. Se agora tem um pacto atual, se agora tem um pacto que vigora a sã doutrina, a graça de Deus, o que eu vou fazer com algo que é inferior? Se a graça é um pacto de melhor e superior promessa, como nós vimos no programa passado. Você tem que escolher. Vou ficar com Moisés ou vou ficar com Jesus Cristo ressuscitado? Olha o que diz agora, segundo Coríntios 3, 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O ministério do Espírito é permanente. A graça de Deus é permanente. A graça não vai ter fim, porque Jesus falou, esse é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Não vai ter a terceira, a quarta. A graça é eterna. Então, para que a gente vai querer algo do passado que teve a sua glória, mas desvaneceu, acabou? Muito mais glória tem o quê? Aquilo que é permanente. A graça é permanente. Diga graças a Deus por isso. Terceiro ponto de hoje. Agora, então, como é que se vive em graça? Vamos entender e responder essas questões. E como que a gente responde isso? Não é com ideia minha, é com a palavra de Deus. Então, a gente vai para a Bíblia de novo, em Romanos 4,16, que fala assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, a Bíblia diz aqui que é por graça, e é por fé para que seja por graça. Por que Abraão é nosso pai da fé, se ele era judeu e a gente é gentil? Porque Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, é o que diz a palavra. Ele creu, a Abraão foi pré-anunciado o evangelho da graça, e ele creu e aquilo foi lhe imputado por justiça. Então agora em Abraão nós temos acesso às promessas que eram só para os judeus. Jesus Cristo, o descendente, veio e nos liga espiritualmente ao nosso pai na fé, Abraão. E agora em Abraão nós temos acesso às promessas. A graça
pela fé nos traz isso. A Bíblia diz que nós temos acesso a tudo isso pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha só, nós tivemos acesso à graça pela fé. Tivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Então esteja firme na graça. Não fique vacilando, não fique pensando, cocheando entre dois pensamentos. Olá, estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então você tem acesso à graça mediante a fé. Vamos para frente, estamos estudando hoje a diferença dos dois pactos, da lei e da graça, e agora nós vamos ver o quarto ponto de hoje, que é na graça estamos verdadeiramente firmes e alicerçados. Então fique firme quando nós vimos aqui em Romanos 5:2. Fique firmes, tem que estar firme. Agora nós vamos ler Hebreus 10:38, que a Bíblia diz assim: todavia o meu justo viverá pelas obras da lei. Fala, não, Fernando, não é isso que diz a Bíblia, confere aí, foi pegadinha. Olha lá, todavia o meu justo viverá pela fé. É assim que nós vivemos a nova aliança. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Só um parênteses, esse se não retroceder, não se refere ao mundo. Está se referindo aqui se retroceder da graça, se retroceder da fé, para viver por obras, porque é um contexto de fé aqui, ó. Todavia o meu justo viverá por fé. Se retroceder da fé, se voltar para o legalismo, está dizendo aqui, Deus não se compraz nisso, Deus não se compraz, Deus não se alegra, Deus não quer ver o seu filho tendo um retrocesso para as obras da lei, porque Jesus mesmo encravou a lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus 10:14 fala assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha só, uma única oferta. Então a gente tem que entender algo aqui, porque as igrejas tradicionais não entendem essa passagem. Não existe aquela história de ser mais santo, mais aperfeiçoado. Não tem isso, porque aqui uma só oferta. Nós somos feitos perfeitos para sempre por uma só oferta. Eu e você já fomos aperfeiçoados, foi uma só oferta, um só sacrifício nos aperfeiçoou para sempre. O que agora nós, humanamente, vamos fazer dentro das igrejas para nos tornarmos mais santos? Não tem nada, porque foi a obra de Cristo que nos fez santos. Agora nós temos que andar em retidão, nós temos que andar nessas obras. Agora as nossas obras têm que ser boas, as nossas obras têm que ser justas. É isso que nós temos que fazer. Mas agora não cabe sacrifício mais da nonossa parte para aperfeiçoar. Se eu falo que o meu sacrifício vai me deixar mais santo, quer dizer que eu estou tentando aperfeiçoar a obra de Cristo. Isso é pecado. Eu estou falando, não, a obra de Cristo foi 99% boa. Esse 1% deixa comigo que agora eu vou aperfeiçoar a obra. Não faz sentido. Diz que por uma só oferta aperfeiçoou para sempre nós que somos santos, que estamos sendo santificados. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler agora Colossenses 1:13, que diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Eu pergunto, Cristo te libertou do império das trevas, sim ou sim? Ó, se você é nova criatura, sim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quer dizer que nós somos libertos do império das trevas. Nós somos libertos das potestades do diabo. Nós somos libertos da lei do pecado. Nós somos libertos da lei da morte. E quem fez isso? Foi Cristo na cruz do Calvário. Ele estava nos resgatando. Ele estava nos libertando do império de trevas e nos colocando no reino de luz. Olha que coisa maravilhosa. Em Romanos 8:2, Paulo escrevendo, ele fala, porque a lei do Espírito e da vida, essa é a graça, não é a lei mosaica, é a graça, a lei do Espírito, é como é chamada a graça, do Espírito e da vida. Em Cristo Jesus te livrou da outra, da primeira, da lei do pecado e da morte. Então Jesus Cristo, ele manifesta a graça. E a lei do Espírito e da vida nos livrou da primeira lei mosaica, que era a lei do pecado e da morte. Você vê que é um resgate, ele nos resgatou do império das trevas. Você vê que Deus nos coloca num lugar de graça. O que nós vamos nos colocar, nos submeter de novo a um jugo de escravidão? E é como está hoje grande parte da igreja de Cristo. Crê na graça, mas traz Moisés para o altar, traz os 613 mandamentos. E aí, junto com isso, coloca as doutrinas de homens, os ensinos de demônio. Então é a água, é a copa, é o luz, é o lencinho, é o ungido, é o não sei o quê, compra a travesseiro, compra a chave disso, compra a cadeira no céu. Aí virou a festa. Nada disso tem a ver com a graça, nada disso tem a ver com o que Jesus fez na cruz, com a obra de Jesus. Ele nos comprou uma só oferta, fomos aperfeiçoados para sempre. E agora nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque agora nós estamos na lei do Espírito e da vida. A graça de Deus. Jesus te livrou, sim ou não? Se ele livrou, não se coloque mais. Se você tem certeza da obra da cruz, não se coloque mais debaixo de lei. Bispo Fernando, mas a tradição, amado, eu vou falar o que Jesus falou para aqueles judeus. Ele falou, vocês estão colocando a tradição dos anciãos acima da vontade de Deus. É o que o povo faz hoje. Não, mas a tradição religiosa diz isso. Você vai ficar com a tradição ou você vai ficar com o que Jesus fez? Tem que ter fé para crer no que Jesus fez.
Lutero lá atrás não ficou com a tradição católica, apostólica romana. Lutero ficou, o justo viverá por fé. Olha, então não tem dogmas, então não tem o purgatório, então não tem os santos, então não tem a Maria, é só... Ele ficou com a palavra e começou uma reforma. Nós somos protestantes por essência, então proteste onde você está. Não aceite que as pessoas... Ah, mas tem uma placa de igreja. Não é porque tem placa de igreja que você diz igreja. Não é porque tem um homem lá na frente que canta corinho, que é pastor. Acautelai-vos, diz Jesus, dos falsos profetas. Se passam por ovelhas, mas são lobos roubadores. Acautelai-vos disso. É o que nós vemos no tempo de hoje. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós fomos feitos santificados. Eu quero que você leia 1 Coríntios 1:30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então é isso que eu acabei de citar. Em Jesus Cristo, você e eu fomos justificados. Em Jesus Cristo, nós somos agora santificados e redimidos por conta do sangue dele. Eu estou trazendo a base da igreja Cristo Vive. Para que Deus nos chamou? Nós somos um ministério apostólico enviado por Deus. Deus só nos revelou isso para que nós anunciássemos isso nesses tempos finais. Por quê? Porque a igreja está perdida. Eu não preciso ficar aqui falando do cenário da igreja, porque você conhece como é que está. E aí você precisa ouvir a palavra, a voz de Deus, para você reconhecer essa voz e você seguir essa voz. Para você, que é a ovelha, ter a segurança da sua salvação. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo enganadas. Infelizmente, elas vão bater na porta da igreja procurando uma esperança e ali elas estão mais julgo sendo colocado. Então Jesus fala assim, ó, vinde a mim, que aprender de mim que sou manso, sou humilde. Jesus fala, o meu jugo é suave. Não é o que Jesus fala? Aí a pessoa chega na igreja, conhece Jesus, só que aí a igreja coloca mais peso. Não, agora você vai ter que passar por um seminário, você vai ter que passar por um batismo, você vai ter que passar isso, agora você vai jejuar, agora você vai passar fome. Que Jesus é esse que tira o peso e que igreja é essa que coloca a condenação? Que coerência tem nisso? Então agora que nós estamos em Jesus, a nossa vida é leve. Por quê? Porque Jesus levou o peso da maldição na cruz. E agora nós fomos feitos libertos, redimidos, lavados, santos, nós vimos aqui. Não temos mais parte com a lei do pecado, porque nós não estamos mais debaixo de lei, de maldição e de morte. Então Deus levanta o nosso ministério para nesses tempos finais, porque é claro que Jesus está para voltar, porque nós podemos ver já o princípio das dores aí, batendo a porta, por tudo que tem acontecido, para onde tem vindo a voz do anticristo aí, já caminhando as coisas para uma volta de Jesus. Nós precisamos anunciar a verdade, que Jesus falou, a verdade liberta, conhecereis a verdade, ela vai libertar. Então eu trago aqui a cada programa, e não só nos programas Impactos, nosso altar é um altar que a gente prega a sã doutrina. Nós não temos parte aqui com uma palavra para, desculpa a expressão, mas para fazer carinho no ego das pessoas. Para, passar a mão na consciência das pessoas. Nós estamos aqui para pegar uma palavra que confronta, porque toda vez que você confronta, você traz uma elevação para a pessoa. A pessoa que é madura espiritual, ela ama o confronto. Ela ama a disciplina porque ela acha conhecimento, como diz Salomão. Então, isso vem para quê? Para nos confrontar e nos tirar de um lugar de pecado, para nos tirar de um lugar de confusão mental. E a graça faz isso. A graça confronta. Paulo, ele vem nas suas cartas ali, você vai lendo, ele vem confrontando o povo. Porque é através do confronto, é através da palavra pregada forte, que isso que faz o evangelho, ele confronta a sua atitude. Não é uma espada. Diz que a palavra é uma espada de 2 gumes. Mais afiada, que separa junta, medula, discerne os intentos. Então, quando a gente prega a verdadeira palavra, a sã doutrina, a graça de Deus, é isso que acontece. Não tem como você receber toda essa revelação e decidir continuar vivendo uma vida debaixo do ministério de legalismo, legalista. Não fique aí pensando, mas o que vai ser? Se eu falar com o meu pastor, ele vai pôr maldição. Que maldição que o pastor tem autoridade para pôr na vida de uma ovelha? Se Jesus falou que nós não temos mais maldição. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem vai te condenar? Você está debaixo da graça de Deus. Então você vê que o povo está sendo aprisionado aí dentro das igrejas. Por quê? Porque o pastor não quer pregar uma palavra que liberta. E muitos pastores têm a revelação, mas eles não pregam porque isso aqui dá... Você dá a verdade e liberta a pessoa. E aí você não consegue manipular. E é o que o pastor quer ter, o poder. Mas a gente não tem aqui medo de dar conhecimento para o povo, porque a gente foi chamado justamente para isso. E é um povo liberto que ama a Deus e cultua a Deus com muito mais intencionalidade, com muito mais, verdade no coração, porque conhece Jesus Cristo, porque como Paulo fala, não vive agradando a 2 senhores, não vive em adultério espiritual. Nós entendemos que nós somos chamados para pregar o Cristo ressuscitado, porque Paulo falou, se conhecemos alguém na carne, já não conhecemos mais desse modo, e se Cristo conhecemos assim, já não conhecemos mais desse modo. Então agora nós devemos deixar as coisas da carne, as coisas da lei, e deixemos levar para o que é perfeito, é o que diz a palavra.
É o Cristo ressuscitado. Então é isso que nós anunciamos. E é para isso que eu estou aqui a cada encontro, por isso que eu falo, impulsiona isso, manda isso para outras pessoas, porque quando você entende a graça, quando isso é revelado, isso aí que você está pregando é novo. Não é novo, está na Bíblia há mais de 2000 anos. Só que a revelação, talvez para você, seja o tempo de Deus agora. É um tempo para todo o propósito debaixo do céu. As pessoas ouvem a gente pregar e falam, por que eu não vi isso antes? Porque não era o tempo de Deus, porque aprove a Deus. Paulo fala que esses mistérios estavam ocultos, outrora ocultos, e aprove a Deus agora revelar. Ele leva Paulo para o terceiro céu, revela a graça de Deus, anuncia o pacto. Paulo vem e começa a pregar para os gentios. Só que depois de tudo isso, depois de toda essa pregação, a igreja se perdeu de novo, e nós precisamos resgatar a verdadeira mensagem bíblica, que é a graça de Deus. Não tem 1, 2, 3, 4 evangelhos. Não, mas o evangelho de Mateus, não, isso a sociedade bíblica colocou lá. Evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, evangelho... Mas ali são livros históricos, porque o evangelho só tem um, não tem 2, 3, 4 evangelhos. Existe um só evangelho, que é o que Paulo prega, a graça de Deus, para nós gentios, escolhidos, predestinados. Nós não somos judeus, não temos nada com judaísmo, com legalismo. Veio o descendente, Jesus, ele nos diz que ele derrubou a parede de separação. De 2 povos fez um só, de judeus e gentios fez um só. Tudo bem, gente, os judeus não entendem isso porque Deus endureceu o coração deles, mas onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. Lá nos judeus também vai se manifestar a promessa, eles também vão entender a graça. Eles também vão olhar um dia e falar, nossa, nós mandamos soltar Barrabás e matar Jesus. Jesus era o Messias, meu Deus! Eu estou aqui trazendo um pouco dessa consciência para você entender a diferença da lei e da graça. Porque quando você entende, não tem como você ficar mais baixo do ministério legalista, você tem que romper com isso. Você tem que, deixar isso de lado, pôr de parte isso, os princípios elementares. Paulo fala, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar porque é perfeito. Olha que coisa forte isso. Então a doutrina de Cristo é o quê? É o legalismo, é o Moisés. Deixe isso de parte e deixe-se levar porque é perfeito. Entenda que Cristo fez aquilo para que você não precisasse fazer. Jesus jejuou para que você não jejuasse. Jesus se batizou, você não precisa se batizar porque agora tem um batismo que é um só batismo. Qual que é o batismo que você vai ficar? Com o de João Batista ou com Jesus? João falou assim, eu batismo com água para arrependimento. O batismo de João não era nem para salvação, era para arrependimento. O povo pecava, passava no tanque, pecava, passava, se arrependia. Era o que eles faziam ali rotineiramente. Ele fala, mas tem um que está vindo ali, que batiza com o Espírito Santo com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias. Aí eu pergunto para o povo de Deus, vocês vão ficar com o batismo de João, que era para arrependimento, que não salva ninguém, ou vocês vão ficar com o batismo de Jesus Cristo? O selo do Espírito Santo, quando você crê e confessa, você é batizado, esse é o batismo do Espírito Santo. Jesus se batizou por quê? Porque Jesus ele era essênio na sua linhagem como judeu, né? E nem todos os judeus se batizavam, era só uma tribo específica. E Jesus, porque nasceu nessa tribo, que era ali primo de João Batista, também passou e falou, não, cumpre que eu faça todos os rituais aqui judeus para que não fique nenhum ponto, passe desapercebido, para que nenhum ponto fique debaixo daquilo que eu vim fazer, eu vou cumprir, se tem que batizar, eu vou batizar. E aí eu já expliquei isso no programa passado, Jesus estava cumprindo a lei. E no cumprimento da lei nós não precisamos imitar Jesus. Nós temos que imitar Jesus nos seus valores, nos seus princípios, nas suas virtudes. Agora, cumprindo a lei, não precisamos disso. Então, quero ir para o final desse estudo aqui com você, finalizar com mais 4 passagens para respaldar tudo que a gente estudou na parte 1 desse programa e também no programa de hoje. Nós vamos começar lendo agora nessa reta final aqui, Romanos 10:4. Agora vai fazer sentido para você, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei. Que lei é essa? Lei mosaica é Cristo. Então a lei não termina no nascimento, nem no ministério de Jesus. A lei termina quando Jesus verte o sangue, no último suspiro. O fim da lei é Cristo. O que Jesus falou? Está consumado. Pronto. Jesus consumou a vontade, Jesus consumou a lei, Jesus consumou ali as promessas. Está consumado. O fim da lei é Cristo. Então quem está na lei está tentando anular a graça. Isso é muito sério. Eu vou ficar um pouco na lei. Você está tentando anular tudo que Jesus fez. Se eu vivo agora pela lei, eu estou dizendo, não, Jesus não veio, Jesus não crucificou, não prestou nada. Para que ele fez tudo aquilo? É anular a graça de Deus. Vamos ler agora Gálatas 2:21. Fala assim, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha só agora, sua cabeça vai explodir. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu não vou anular a graça, porque se a justiça é pelas obras de Moisés, da lei, olha lá o que eu falei, Cristo morreu para quê? Morreu em vão. Olha que loucura, como isso é sério. Só que grande parte do povo de Deus está vivendo segundo as obras da lei. Só que aí estão anulando a graça de Deus. Paulo está falando, não anula a graça de Deus. Porque se a justiça fosse mediante a lei, para que Cristo morrer numa cruz? Para que ele precisaria trocar? Mudou o sacerdócio, mudou também a dispensação. Muda o sacerdócio, muda a lei. Moisés, lei, Jesus, graça. Mudou o sacerdócio, automaticamente precisa mudar a lei. Mudou o sacerdócio? Lógico que mudou. Não é mais Moisés, é Jesus.
Agora, então, necessariamente precisa mudar a dispensação. A lei, agora não é mais lei, agora é graça. Mudou a aliança. Está entendendo? Mais um, Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança, qual que foi a primeira aliança? Fala, a lei mosaica. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, quer dizer que a lei teve defeito. Porque se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Se a lei tivesse ok, para que uma segunda? Mas a gente já entendeu que a lei foi acrescentada por conta das transgressões. O povo estava de tanta transgressão que Deus acrescenta ali uma lei. Depois de Abraão, acrescenta a lei por um breve tempo. Depois, a lei encerra em Jesus. E aí se manifesta o que sempre foi a intenção do coração de Deus, que foi pré-anunciado a Abraão, o evangelho da graça de Deus. Hebreus 10:9. Então acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora você está entendendo a Bíblia. Você vê que agora o Espírito revela para você as coisas? Isso não é uma obra minha. Paulo fala isso, que é pelo Espírito. Não tenho força nenhuma, nem condição humana de revelar isso para você. Por isso que você tem que abrir a Bíblia. É o Espírito que revela. O véu está sendo tirado, a escama está sendo tirada, agora você está enxergando. Então você vê agora, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o quê? Remove a primeira aliança. Como é que eu vou pôr a segunda se eu não tirei a primeira ainda? Então Jesus veio, tira a primeira e agora estabelece a nova e eterna. O que Jesus fala na última ceia? Ele pega o cálice, esse é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos. Você entende agora. Por que muitos? Porque será derramado em favor dos filhos, dos eleitos, dos predestinados. Não é de todos, porque tem duas sementes sobre a terra. Ou você vive um novo pacto, a graça de Deus, ou você vive isso, a graça de fato, e se torna um crente liberto das amarras da lei, dos 613 mandamentos mosaicos, ou você vive isso livre, sabe, feliz, ou você vive o velho pacto. Ou você vive sujeito a uma permanente escravidão. Não tem como você viver a graça e a lei ao mesmo tempo. Não tem como. Isso é adultério espiritual. Não pode. Então ou você vive a liberdade e uma vida por cabeça, ou você vai ficar uma escravidão eterna. Você tem que tomar essa decisão hoje. Só por fé, sem obras da lei, nós podemos viver uma vida em graça. Uma vida que agrade a Deus. Você tem que entender que aquele que está em você, pelo seu Espírito, testificará que você é verdadeiramente um filho de Deus, que você é verdadeiramente um eleito, um amado, e que Ele, Jesus Cristo, o próprio Deus, é o sustentador e fiador desse novo pacto, a graça de Deus. Então não fique com medo, Jesus é o fiador, Jesus verteu um sangue santo, te salvou, te livrou, sabe, imputou isso na sua vida, agora você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, não é uma obra humana, é um dom de Deus, é pela graça que você é salvo. E eu vou terminar aqui dizendo para você nos acompanhar nas redes sociais para você ouvir mais sobre isso. Como é que eu fico conectado com esse ministério? Cristo Vive SP, Instagram, YouTube, Facebook, é só você procurar lá e nas nossas mídias, nos siga em todas elas, principalmente no YouTube, para você ter bastante conteúdo, os nossos cultos todos são transmitidos pelo YouTube. Também tem o meu Instagram, que é o Fê_Brant. Você pode me seguir lá, a gente vai trocar, interagir, manda um direct, vai ser um prazer ter essa troca. E se você também puder fazer um contato conosco, você pode adicionar o nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso ministério, está aparecendo aqui na tela para você, enfim, nos chamar lá e vai ser um prazer mandar bastante conteúdo em graça para você aí, para o seu celular. O nosso endereço, Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn. Ali você vai poder cultuar com a gente, domingo às 9 horas da manhã, quinta-feira às 20 horas, cultos regulares, faça chuva, faça sol, nós estamos nesses 2 dias cultuando. Lógico que nós temos uma agenda maior, mas esses 2 dias são cultos regulares e para mim é um prazer, não tem como dizer que não foi um prazer passar mais um tempo aqui com você, compartilhando todo esse conteúdo, a graça de Deus, aquilo que transformou a minha vida de tantas pessoas e eu creio que também está transformando a sua vida. Eu espero você no próximo programa, porque nós estamos juntos, daqui para o céu, daqui para a glória, é da graça para a glória, porque o amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos, até a próxima, tchau!